Tudo começou em uma manhã fria de outono, quando Lara acordou com uma sensação estranha no peito. Não era apenas o frio que penetrava pelos ossos, mas algo mais, um pressentimento de que nada seria como antes. Ela morava com seus pais e seu irmão mais velho, Daniel, em uma casa antiga no bairro central da cidade, e até então, a rotina parecia segura, quase previsível. Mas aquele dia carregava segredos que ninguém ousaria imaginar. Lara sempre teve uma relação próxima com Daniel, apesar das constantes discussões típicas de irmãos. Ele era protetor, às vezes de maneira sufocante, mas sempre parecia cuidar dela, mesmo quando Lara se irritava. No entanto, algo mudou nas últimas semanas. Daniel estava distante, impaciente, e evitava conversar sobre pequenos detalhes do cotidiano. Um telefonema interceptado acidentalmente revelou a Lara mensagens entre Daniel e uma mulher misteriosa chamada Vanessa. Mensagens cheias de sorrisos e promessas que, claramente, não deveriam existir. A princípio, Lara sentiu uma mistura de raiva e medo. Como seu irmão poderia trair não um cônjuge, mas a própria família, escondendo algo tão intenso? Mas a curiosidade e a necessidade de entender a verdade a fizeram investigar mais. Ela começou a reparar nos detalhes, a forma como Daniel saía mais cedo de casa, os horários estranhos, o olhar nervoso quando sua mãe falava sobre compromissos familiares. Cada pista parecia confirmar seu pior pressentimento, algo sério estava acontecendo. Enquanto Lara tentava juntar os pedaços, o pai, Roberto, entrou na cozinha com o jornal nas mãos, sem perceber o clima tenso. "Bom dia, família. Que tal um café forte para começar o dia?" disse, tentando animar o ambiente. Lara apenas forçou um sorriso, sentindo o peso da mentira pairando sobre todos eles. Ela precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Naquela mesma tarde, Lara decidiu confrontar Daniel. O que começou como uma tentativa de conversa acabou se transformando em uma explosão emocional. "Daniel, com quem você está falando?" "Quem é Vanessa?" questionou, sua voz trêmula de raiva e ansiedade. Ele tentou disfarçar, mas o olhar nervoso não enganou ninguém. "Lara, não é o que você pensa", começou, mas a própria hesitação revelou tudo. A revelação foi como um soco no estômago. Daniel estava envolvido romanticamente com Vanessa, e a relação tinha começado meses antes, escondida de todos. A traição não afetava apenas ele e Vanessa, mas toda a família, inclusive o pai e a mãe, que confiavam cegamente no filho. Lara sentiu uma mistura de tristeza, raiva e desamparo. Ela queria gritar, chorar, mas também precisava agir com cautela para proteger a família da explosão que se aproximava. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Cada interação familiar parecia carregada de segredos, cada olhar era suspeito. Lara percebeu que não era apenas Daniel que escondia algo. Vanessa, por sua vez, tinha conexões inesperadas com outros membros da família, e cada descoberta parecia abrir portas para mais traições. O que inicialmente parecia um caso isolado tornou-se um emaranhado de segredos familiares, mentiras e conflitos que ameaçavam destruir a convivência que até então era tranquila. Durante uma reunião de família no jantar, a tensão atingiu seu ponto máximo. A mãe, Helena, percebeu que algo estava errado com Daniel, mas ainda não sabia o que. "Daniel, você está bem?" "Parece preocupado", disse, tentando esconder sua própria ansiedade. Daniel desviou o olhar, e Lara não conseguiu mais se conter. "Mãe, precisamos falar. Agora." "É sobre Daniel e Vanessa." A voz de Lara quebrou a calma da noite, e todos os olhares se voltaram para ela. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Daniel, envergonhado e com medo, finalmente confessou tudo. A traição não era apenas romântica, mas envolvia também mentiras que afetavam questões financeiras e familiares delicadas. O impacto sobre a família foi devastador, confiança quebrada, sentimentos feridos, e a percepção de que nem todos os vínculos eram tão sólidos quanto pareciam. Enquanto Lara observava a reação de seus pais, algo dentro dela mudou. A raiva ainda estava lá, mas também surgiu uma determinação silenciosa. Ela não permitiria que a família se desmoronasse sem lutar. Precisava entender as motivações de Daniel, descobrir até que ponto a traição afetava todos e buscar uma forma de reconstruir, ou pelo menos equilibrar, os laços familiares. Nos dias seguintes, Lara começou uma jornada silenciosa de investigação e compreensão. Ela conversou com parentes, amigos de Daniel e até com Vanessa, tentando montar o quebra-cabeça completo. Cada conversa revelava mais camadas de segredos, rivalidades entre irmãos, ciúmes antigos, manipulações sutis e promessas quebradas. A história de traição inicial se transformava em um complexo mosaico de relações humanas, mostrando que nem tudo é preto no branco. E assim, a vida da família mudou. Cada interação cotidiana carregava o peso da descoberta, cada gesto tinha camadas de emoção que antes eram invisíveis. Lara percebeu que a traição, embora dolorosa, também podia ser uma oportunidade para entender os outros, confrontar erros, reconstruir confiança e, eventualmente, transformar a dor em aprendizado.
Enquanto a noite caía sobre a cidade, Lara olhou pela janela, respirando fundo. A dor ainda existia, mas também havia uma estranha sensação de clareza. Ela sabia que a jornada de reconciliação seria longa, cheia de desafios, mas que era a única forma de salvar os laços que realmente importavam. E naquele momento, algo dentro dela prometeu: não importa o quanto a traição machuque, a verdade será nossa força, e o amor, nossa guia. Nos dias seguintes à explosão da verdade, a casa parecia um campo minado emocional. Cada passo feito por Lara ou Daniel carregava tensão, cada palavra, mesmo casual, tinha o peso de segredos que poderiam explodir a qualquer momento. A mãe, Helena, mal conseguia dormir, repetindo mentalmente cada gesto do filho, cada olhar suspeito, tentando entender como tudo havia chegado a esse ponto. O pai, Roberto, parecia mais distante, mergulhado em sua própria decepção silenciosa, olhando para as contas da família e para o passado que agora parecia cheio de falhas invisíveis. Lara percebeu, no entanto, que não era só Daniel que precisava enfrentar suas escolhas. Vanessa, por trás do sorriso encantador e das mensagens apaixonadas, tinha sua própria teia de segredos. Ela não era apenas amante, era alguém que manipulava situações com inteligência e frieza, explorando vulnerabilidades emocionais que muitos na família desconheciam. Lara descobriu que Vanessa havia tido conversas discretas com o tio Henrique, criando suspeitas de que a traição de Daniel não era um caso isolado, mas possivelmente parte de algo mais amplo, envolvendo manipulação de relacionamentos familiares. A tensão aumentou quando Helena, motivada pelo instinto maternal, decidiu confrontar Vanessa diretamente. Marcaram um encontro em um café discreto, longe do olhar da cidade, onde Helena buscava respostas para proteger seus filhos. Vanessa chegou com um sorriso calculado, transmitindo confiança e charme, mas seus olhos escondiam algo que Helena não conseguiu decifrar de imediato. Então, você é a famosa Vanessa, disse Helena, com voz firme, tentando controlar a mistura de raiva e medo que sentia. Vanessa sorriu levemente, respondendo com calma: fui eu sim, mas acho que há mais verdades do que aparentam. O encontro se transformou em um jogo psicológico. Vanessa admitia pequenas fraquezas, mas sempre desviava o foco de suas ações mais impactantes. Helena, por sua vez, tentava manter a calma, mas cada frase era como uma lâmina cortando memórias de confiança, expondo feridas antigas. A sensação de impotência era intensa. Helena sabia que proteger a família não seria apenas uma questão de confrontar a amante, mas de reconstruir a verdade dentro de cada membro. Enquanto isso, Daniel começou a sentir os efeitos da culpa e da exposição. No trabalho, seus colegas notaram mudanças de humor e desânimo, e ele se afastou de amigos que antes considerava próximos. A traição tinha um efeito dominó que ia além da família. Amigos, colegas e até vizinhos começaram a perceber que algo havia quebrado. Lara observava o irmão, dividida entre raiva e compaixão, compreendendo que a jornada de Daniel seria longa e dolorosa. O conflito atingiu outro nível quando o irmão mais novo de Vanessa, Ricardo, surgiu inesperadamente na história. Ele tinha acesso a informações que poderiam complicar ainda mais a vida de Daniel e da família de Lara. Ricardo revelou que Vanessa havia manipulado pequenos detalhes financeiros, tentando envolver Daniel em situações que poderiam prejudicar a família. Cada revelação trazia novos sentimentos de raiva, desconfiança e medo, mas também criava oportunidades de entendimento e resolução. Lara começou a perceber que a verdade não era apenas um escudo contra mentiras, mas também uma ferramenta para reconstruir confiança. Dentro da própria casa, Lara começou a notar sinais de mudança nos pais. Roberto, que antes permanecia em silêncio, começou a dialogar com a filha sobre planos de reconciliação e prevenção de novos conflitos. Helena, após seu encontro com Vanessa, começou a refletir sobre os próprios erros e como a dinâmica familiar havia permitido que segredos se acumulassem por tanto tempo. Essa conscientização trouxe uma nova perspectiva. Não se tratava apenas de punir ou repreender, mas de entender e reconstruir. E então surgiu uma nova revelação. Daniel confessou que havia guardado outro segredo, desta vez envolvendo um irmão distante da família, Rafael, que havia retornado recentemente à cidade. Rafael, que sempre foi visto como neutro, tinha na verdade interesses ocultos relacionados a disputas de herança e relacionamento com outros membros da família. A entrada de Rafael trouxe uma nova camada de tensão e imprevisibilidade, mostrando que as traições não se limitavam a relações amorosas, mas permeavam alianças, lealdades e poder dentro do núcleo familiar. Em meio a tudo isso, Lara se tornou a âncora emocional da família. Apesar de sentir raiva, tristeza e medo, ela começou a organizar conversas, encontros e estratégias para expor a verdade, ao mesmo tempo, proteger os laços que ainda podiam ser salvos. Sua coragem e empatia começaram a influenciar os outros membros, mostrando que enfrentar a traição com inteligência e resiliência era mais eficaz do que reagir apenas com raiva. As reviravoltas continuaram. Um segredo antigo sobre a infância de Daniel e Lara veio à tona, envolvendo decisões tomadas pelos pais que tinham gerado ressentimentos silenciosos. Cada descoberta ampliava a complexidade do cenário, mas também permitia que cada personagem compreendesse melhor a própria história e o papel que desempenhava dentro da família.
Lara percebeu que a traição, embora dolorosa, poderia ser uma oportunidade de transformação profunda, não apenas para Daniel, Vanessa ou os pais, mas para todos os envolvidos. A tensão emocional atingiu o ápice durante um jantar em que todos os membros da família estavam presentes. A atmosfera estava carregada, os olhares se cruzavam com suspeitas, e cada frase parecia carregar múltiplos significados. Lara, então, fez algo inesperado, tomou a iniciativa de compartilhar abertamente tudo o que havia descoberto, incluindo segredos que poderiam machucar, mas que eram essenciais para a verdade. A honestidade brutal gerou choque, lágrimas e confrontos, mas também abriu espaço para o diálogo sincero, algo que nunca havia acontecido antes. Enquanto o jantar avançava, os personagens começaram a se entender de forma diferente. Daniel, envergonhado, começou a se abrir sobre seus erros e intenções, reconhecendo a dor que causou. Vanessa, surpreendentemente, mostrou arrependimento genuíno, admitindo que suas ações haviam ultrapassado limites éticos e morais. Os pais começaram a enxergar falhas na própria educação e decisões passadas, e até Ricardo e Rafael tiveram que confrontar suas motivações e o impacto de suas ações sobre todos. O resultado não foi imediato nem perfeito. Havia feridas profundas que levariam tempo para cicatrizar, mas algo havia mudado. A dinâmica familiar começou a se reconstruir sobre a base da verdade, empatia e reflexão. Lara percebeu que enfrentar a traição exigia coragem, mas também compaixão, e que a verdadeira transformação só aconteceria se cada membro estivesse disposto a aprender com seus erros. Ao final da noite, Lara observou a família reunida na sala, exausta, mas mais consciente do que nunca. A dor ainda existia, mas havia esperança. Ela sabia que a jornada de cada um ainda continuaria, mas agora todos estavam mais preparados para lidar com os desafios, sabendo que a verdade e a coragem emocional poderiam criar uma base mais sólida do que qualquer segredo ou mentira jamais poderia. A manhã seguinte ao jantar revelador trouxe consigo uma estranha sensação de calmaria, mas Lara sabia que era apenas a superfície. A tensão permanecia no ar, silenciosa, esperando qualquer deslize para explodir novamente. Daniel estava visivelmente abatido, caminhando pelos cômodos da casa sem rumo, refletindo sobre cada escolha errada que havia feito. Lara, por sua vez, sentia a responsabilidade aumentar, não podia deixar que os erros dele destruíssem o resto da família. O dia começou com pequenos encontros e conversas descontraídas que, na verdade, eram testes. Cada olhar, cada comentário aparentemente casual, era um passo cuidadoso para medir reações, descobrir sentimentos escondidos e identificar aliados dentro do próprio círculo familiar. Lara percebeu que Vanessa, embora estivesse afastada fisicamente da casa, continuava a exercer influência indireta. Telefonemas, mensagens e até visitas ocasionais criavam um efeito de tensão constante. Era uma presença invisível que mantinha todos alerta. Nesse cenário, surgiram os primeiros sinais de união verdadeira entre alguns membros da família. Helena começou a se abrir para Lara, confessando suas próprias falhas na educação dos filhos e reconhecendo que, em alguns momentos, não soube equilibrar amor e disciplina. Roberto, antes distante e fechado em si mesmo, finalmente se mostrou vulnerável, admitindo que parte da culpa pelo caos emocional também recaía sobre ele e sobre decisões tomadas no passado. Essas confissões trouxeram um alívio inesperado, mostrando que, mesmo em meio à traição, a família podia encontrar pontos de conexão e entendimento. Enquanto isso, Daniel tentava lidar com o peso da culpa. Cada tentativa de se redimir parecia falhar inicialmente. Ele se aproximava da mãe para pedir desculpas, mas a raiva ainda borbulhava sob a superfície, se aproximava de Lara para buscar apoio, mas via nos olhos dela julgamento e dor. A relação entre irmãos, que sempre fora intensa, agora enfrentava sua prova mais difícil. A confiança quebrada precisava ser reconstruída, passo a passo, e nenhum gesto isolado seria suficiente para apagar meses de mentiras. A situação complicou-se ainda mais quando Ricardo, irmão de Vanessa, decidiu interferir diretamente. Ele confrontou Daniel em particular, tentando manipulá-lo para manter segredo sobre certas transações financeiras e pequenas falcatruas que poderiam prejudicar a família. A pressão foi intensa, e Daniel percebeu que precisava agir com inteligência e firmeza. Era um momento de decisão, continuar sendo manipulado, ou assumir coragem e enfrentar todas as consequências. Lara, observando de perto, percebeu que precisava de uma estratégia que não envolvesse confrontos diretos, mas sim revelações graduais. Ela começou a organizar encontros individuais com os membros mais próximos da família, expondo fatos aos poucos, permitindo que cada um assimilasse a verdade sem entrar em choque completo. Essa abordagem trouxe momentos de tensão moderada, mas também permitiu diálogos mais profundos, onde ressentimentos antigos puderam ser finalmente abordados. No meio desse turbilhão, uma carta inesperada chegou à casa. Era de Rafael, o irmão distante, que escrevia revelando segredos que só ele sabia. Algumas informações incriminavam Daniel, outras expunham decisões questionáveis de Vanessa, e algumas traziam verdades dolorosas sobre a própria família, escondidas há anos.
A carta funcionou como um catalisador, despertou discussões intensas, lágrimas, gritos e, ao mesmo tempo, iniciou um processo de reflexão e reorganização emocional. Cada personagem se viu diante de escolhas críticas, continuar com a raiva ou buscar compreensão e reconciliação. Uma das cenas mais impactantes ocorreu durante um jantar silencioso, em que todos os membros da família estavam presentes. A tensão era palpável, olhares se cruzavam, e cada palavra tinha múltiplos significados. Lara, então, tomou a decisão de ser honesta até o fim, começou a compartilhar o que sabia sobre todos os segredos, não para acusar, mas para trazer à luz a verdade que, até então, pairava como sombra sobre cada relação. As reações foram imediatas, gritos, lágrimas, confrontos e silêncios pesados. Mas também surgiram gestos de empatia, reconhecimento de erros, e pela primeira vez, uma sensação de que mudanças reais poderiam ocorrer. Daniel, profundamente abalado, finalmente começou a assumir responsabilidades não apenas por seus erros amorosos, mas por toda a cadeia de decisões que geraram conflito. Vanessa, ao perceber que sua manipulação havia causado um efeito dominó, mostrou arrependimento genuíno, admitindo que seus atos não apenas prejudicaram Daniel, mas afetaram toda a família. Essa admissão trouxe um misto de alívio e dor para Lara, que agora compreendia que enfrentar a traição exigia não apenas coragem, mas também capacidade de perdoar, quando apropriado, e de aprender com cada situação. Enquanto a noite avançava, os personagens começaram a refletir sobre seus próprios papéis dentro da família. Helena reconheceu falhas no equilíbrio emocional e nos limites impostos aos filhos. Roberto percebeu que a omissão e a falta de diálogo tinham permitido que segredos se acumulassem. Até Ricardo e Rafael, cujas intenções iniciais eram dúbias, começaram a avaliar como suas ações afetaram todos ao redor. Lara percebeu que, por mais dolorosa que fosse a traição, ela também podia ser uma oportunidade de crescimento para todos os envolvidos. A narrativa atingiu seu clímax quando uma nova reviravolta surgiu. Uma gravação inadvertida de uma conversa entre Vanessa e Ricardo revelou ainda mais segredos e manipulações, mostrando que algumas traições iam além do que qualquer membro da família poderia imaginar. O impacto foi imediato, tensão máxima, confrontos intensos e decisões críticas a serem tomadas. Nesse momento, Lara se tornou o centro da negociação emocional, mediando diálogos e buscando soluções que preservassem os laços familiares sem ignorar a verdade. Por fim, após dias de confrontos, discussões e revelações, a família começou a reconstruir seus vínculos. A traição não foi esquecida, mas cada membro passou a compreender melhor os limites, falhas e motivações uns dos outros. A honestidade se tornou o novo alicerce, e o diálogo, a ferramenta principal para evitar que novos conflitos se repetissem. Lara, com sua coragem, empatia e determinação, mostrou que enfrentar a dor e a desconfiança era essencial para transformar a traição em aprendizado e crescimento emocional. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Lara observou a família reunida na sala. Havia lágrimas, mas também sorrisos cautelosos. O caminho para a reconstrução seria longo, mas agora todos estavam conscientes do valor da verdade, da responsabilidade e do perdão. A dor inicial, embora intensa, transformou-se em força e aprendizado, e Lara sabia que, apesar de todas as traições, a família ainda tinha a chance de se unir de maneira mais sincera e sólida. Os dias que se seguiram foram marcados por uma calma aparente, mas Lara sabia que a reconstrução emocional da família exigiria tempo, paciência e coragem. Cada membro agora carregava o peso das revelações, mas também o alicerce da verdade que havia sido finalmente colocado sobre a mesa. A dinâmica familiar mudou, pequenos gestos de cuidado começaram a surgir, conversas antes evitadas tornaram-se abertas, e a percepção de que cada ação tinha consequências se consolidou. Daniel, profundamente transformado pelas próprias escolhas, começou a agir de forma diferente. Ele procurou se redimir com gestos concretos, ajudando a mãe nas tarefas domésticas, abrindo-se com o pai sobre finanças e decisões importantes, e buscando honestidade plena em relação a Vanessa. O relacionamento conturbado com Vanessa continuava, mas agora pautado em limites claros e transparência. Lara percebeu que a coragem de Daniel em assumir responsabilidades era um passo fundamental para a restauração da confiança, não apenas entre irmãos, mas em toda a família. Vanessa, por sua vez, começou a refletir sobre seus atos de forma profunda. A manipulação que antes exercia com frieza deu lugar ao arrependimento genuíno. Ela procurou Helena e Roberto para pedir desculpas, não apenas pelo relacionamento com Daniel, mas pelas intrigas que envolveram outros familiares. A sinceridade de Vanessa, mesmo tardia, abriu espaço para diálogos difíceis, mas necessários, onde cada ferida poderia ser reconhecida e, eventualmente, cicatrizada. Ricardo e Rafael, que inicialmente pareciam antagonistas secundários, tiveram sua própria transformação. Ricardo admitiu que sua tentativa de manipular Daniel surgiu de um desejo de poder e controle, e que não considerou o impacto emocional sobre todos os envolvidos. Rafael, que retornará à cidade com interesses egoístas, percebeu que suas ações haviam gerado tensão e que a família não podia ser tratada como um jogo de estratégias.
Ambos passaram a colaborar na reconstrução da confiança, mostrando que, mesmo em meio a traições, é possível aprender e mudar. Lara, no centro dessa tempestade emocional, tornou-se a âncora da família. Sua coragem, empatia e habilidade de mediação transformaram conflitos em oportunidades de entendimento. Ela percebeu que a traição não precisava ser o ponto final da história, mas podia ser o início de uma jornada de aprendizado e fortalecimento. Cada gesto, cada conversa franca, cada decisão de perdoar ou confrontar foi um passo na reconstrução de um vínculo que parecia perdido. A resolução final ocorreu durante um encontro inesperado no jardim da casa, onde todos se reuniram para discutir o futuro. A tensão ainda existia, mas havia também uma sensação de esperança. Lara começou falando, com voz firme e emocionada: "Todos nós erramos. Todos nós fomos machucados, mas agora temos a chance de recomeçar, de sermos mais honestos, mais fortes e mais unidos." Daniel, com lágrimas nos olhos, acrescentou: "Eu sei que quebrei a confiança de todos, mas estou disposto a reconstruir, a agir com transparência e a assumir minhas responsabilidades. Nada será fácil, mas é o que precisamos fazer." Vanessa, olhando para todos, disse: "Sei que causei dor, mas quero ajudar a reparar o que foi destruído. Sei que não será suficiente, mas quero que saibam que estou disposta a mudar." Roberto e Helena, emocionados, perceberam que o diálogo aberto, a sinceridade e o perdão eram as ferramentas mais poderosas para restaurar os laços familiares. Cada membro da família reconheceu suas falhas e compreendeu que o amor, mesmo ferido, podia ser reconstruído com esforço, honestidade e empatia. Nos meses seguintes, pequenas mudanças começaram a se consolidar. Jantares familiares tornaram-se momentos de conversa genuína, onde cada um compartilhava sentimentos e desafios. Lara percebeu que, mesmo com a dor das traições, a família tinha aprendido a valorizar a verdade acima de tudo. Cada passo dado em direção à honestidade e à compreensão era uma vitória silenciosa, mas significativa. O desfecho da história trouxe um poderoso aprendizado: a traição, embora devastadora, pode se tornar um catalisador para crescimento, transformação e fortalecimento emocional. Os laços familiares, quando reconstruídos com sinceridade, se tornam mais sólidos e resilientes. Lara, observando todos reunidos no jardim uma tarde ensolarada, compreendeu que o amor, quando acompanhado de coragem e empatia, é capaz de superar até as maiores feridas. Enquanto o sol se punha, Lara refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Ela sabia que a vida continuaria a apresentar desafios, que novas tensões poderiam surgir, mas também sabia que agora tinham ferramentas para lidar com qualquer adversidade. A confiança reconstruída, o diálogo aberto e o aprendizado com os erros haviam transformado não apenas Daniel, Vanessa e os pais, mas toda a dinâmica familiar. E assim, a história termina com uma mensagem clara: a dor das traições familiares não precisa ser o fim da história. Com coragem, empatia e comunicação, é possível transformar conflitos em oportunidades de crescimento, reconstrução e fortalecimento dos laços que realmente importam. Lara, protagonista e mediadora dessa jornada, torna-se exemplo de resiliência, amor e liderança emocional, provando que, mesmo diante de traições profundas, a família pode renascer mais forte e unida. Antes de encerrar, Lara olha diretamente para o espectador e diz: "Se você já passou por traições ou conflitos familiares, saiba que a verdade, a coragem e o diálogo são seus maiores aliados." Compartilhe essa história, comente suas experiências, e não esqueça de se inscrever para mais relatos que mostram a força do amor e da família.